Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Lima. Hoje teremos uma aula sobre frequência absoluta e frequência relativa, beleza? Então, sem mais demora, vamos para a aula. Então, retomando aqui sobre frequência absoluta e frequência relativa. Para a gente entender como é que ela funciona, a gente vai entender primeiro quem é cada um desses dois itens aí, quem é a frequência absoluta e quem é a frequência relativa. A gente vai começar pela frequência absoluta. A frequência absoluta ela é o número de vezes que um valor da variável é citado. A gente viu na aula anterior o que é variável e o que é valor da variável. Tá? Nesse caso aqui, a gente está tratando com a quantidade de vezes que o valor da variável ele é citado em uma determinada situação. Calma que a gente vai aplicar isso daqui em um exemplo para que você veja como que a gente vai lidar com essa quantidade de vezes que o valor da variável aparece em uma determinada situação, ok? E a outra frequência que a gente vai ver é a chamada frequência relativa. A frequência relativa, como o próprio nome dela já diz, ela é relativa. Ela vai depender de quem? Da frequência absoluta. Que a frequência relativa ela registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. A gente vai ter, em uma determinada pesquisa estatística, alguns valores, algumas variáveis, ou uma variável especificamente, e uma quantidade de vezes que esse valor da variável é citado. E dessa forma, a gente vai ter uma quantidade total de citações. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai aplicar isso no exemplo e você vai compreender melhor como se comporta a frequência absoluta e a frequência relativa. Um detalhe que você precisa entender e saber também, que a gente pode associar a frequência relativa de um evento à probabilidade de que ele ocorra. Tá? É como se fosse a aplicação de probabilidade. Lembra lá que probabilidade é evento dividido por espaço amostral. Então, a frequência relativa ela vai funcionar da mesma forma. A gente vai ter a frequência absoluta sobre quem? Sobre o total de citações que a gente tem. Então, aqui já começa a ficar mais claro como que a gente vai aplicar a frequência relativa. Ela vai ser uma montagem de fração? Eu posso representar ela na forma de fração? Sim, posso representá-la na forma de fração. A gente vai ver outras formas de representações também. Então, olha só, se o número total de citações for suficientemente grande, a frequência relativa se estabiliza em torno de um número que expressa a probabilidade de ocorrência desse evento. Como eu falei agora há pouco. Ou seja, se o número total de citações, ali ele vai representar quem para a gente? O espaço amostral. E a frequência absoluta vai ser o evento. Então, para a gente entender melhor, a gente precisa lembrar que uma das formas que ela vai ser representada é na forma de fração. Tá? Então, aqui ela pode ser expressa em fração. E como você sabe, a fração ela pode ser transformada em número decimal, então a gente também pode representá-la na forma decimal e também pode representar na forma de porcentagem, lembrando que a gente também pode transformar a fração em porcentagem. Então, a gente vai trabalhar com essas três formas de representação da frequência relativa, ok? E aí, como que a gente vai trabalhar? A gente não vai trabalhar elas especificamente soltas de qualquer jeito. A gente já vai aproveitar e aplicar ela nas tabelas de frequência. Tá? O que é a tabela de frequências? A tabela de frequência ela mostra a variável e suas realizações, ou seja, seus valores, com as frequências absoluta e frequência relativa. Eu já coloquei aqui para vocês que quando a gente estiver trabalhando com FA, você já precisa saber que é frequência relativa, FA, frequência absoluta e FR, frequência relativa. Ok? Então, é o que a gente vai aplicar nas tabelas de frequência. Vamos lá. Então, para a gente poder fazer uma aplicação na tabela de frequência, a gente vai utilizar um exemplo. Então, vamos lá, um exemplo. Suponha que entre um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feito uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro, brasileiro, Ana, brasileira, Ramon, espanhol, Laura, espanhola, Cláudia, brasileira, Sérgio, brasileiro, Raul, argentino, Nelson, brasileiro, Silvia, brasileira, Pablo, espanhol. E aí vem o que a questão vai pedir, né? Construa a tabela de frequências correspondente a essa pesquisa. Então, vamos lá. Para a gente começar a construir a tabela de frequência, eu montei aqui uma tabela. Vou explicar para vocês o que a gente precisa colocar nessa tabela de frequência para a gente montar ela. Primeiro, eu preciso do título dessa tabela. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, frequências da nacionalidade de um grupo de turistas. Porque a tabela de frequência que a gente vai fazer é justamente sobre a nacionalidade. Tá? Lembra lá que
essa daqui, essa nacionalidade, no caso, vai ser justamente a variável com a qual a gente está trabalhando. E aí, a gente vai colocar aqui essas variáveis, tá? A variável, eu já coloquei aqui, para a gente colocar os valores da variável aqui embaixo. Beleza? Como a gente sabe que a variável é nacionalidade, quem são os valores da variável? Só para a gente lembrar lá, a variável é justamente aquilo que a gente está pesquisando. O valor da variável são os possíveis resultados que a gente vai ter. Então, para essa pesquisa aqui, observa que a leitura que a gente acabou de fazer, a gente vai ter algumas pessoas que são brasileiras, por isso foi colocado aqui, ó, brasileira, espanhola e argentina. Só tem essas 3 nacionalidades nesse grupo, tá? Ah, se fosse um outro grupo que tivesse mais nacionalidades, eu precisaria colocar todos, ok? Mas nesse caso aqui, eu estou trabalhando só com essas 3 nacionalidades, brasileira, espanhola e argentina, então eu coloco justamente somente brasileira, espanhola e argentina. E não esqueça lá de colocar o total lá embaixo. Agora vamos observar o que tem nas colunas. Lembra lá, ó, que FA representa o quê? Frequência absoluta. Então, depois de eu ter colocado a coluna da variável, seus valores da variável e o total lá embaixo, eu vou colocar aqui a coluna da frequência absoluta. Por quê? Porque eu vou identificar a frequência absoluta para cada um desses valores, ok? Após isso, a gente vai verificar a frequência relativa. Só que a gente vai verificar a frequência relativa na forma de fração. Tá? Então, para cada um desses valores aqui, cada um deles, a gente vai ter uma fração. E, claro, no total também uma fração. Depois, a gente vai trabalhar com a frequência relativa na forma decimal. Tá? Então, para cada um desses valores aqui, ó, brasileira, espanhola, argentina, vai ter um valor decimal e, claro, vai ter o total também. E depois a gente vai trabalhar com esses valores aí na forma de porcentagem, frequência relativa na forma de porcentagem, tá? Para cada um desses também, ó, brasileira, espanhola e argentina, ok? Então, agora que a gente entendeu o que precisa ter basicamente na tabela de frequência, a gente vai começar a montar ela, a atribuir os valores que estão justamente nessa pesquisa que está sendo feita, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar observar aqui? Quantas pessoas são brasileiras aqui? Lembra lá que a frequência absoluta, porque eu estou calculando primeiro o quê? A frequência absoluta. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que um valor da variável se repete, ou seja, a quantidade de vezes que vai aparecer brasileira. Então, olha só, no caso, a nacionalidade brasileira, né? Pedro, aqui, ó, o primeiro brasileiro, aqui tem 1, 2, aqui, que é a Ana. Deixa eu ver, a Cláudia, terceira brasileira. Sérgio, quarto brasileiro. Aqui não. Nelson, quinto brasileiro. E Silvia, sexta brasileira. Então, a gente sabe que são 6 pessoas de nacionalidade brasileira. Então, olha só, na direção da nacionalidade brasileira, a frequência absoluta dela é 6. Tá? Por quê? Porque ela se repete 6 vezes. É isso. Você verifica quantas vezes aquele resultado se repete, essa é a frequência absoluta. Vamos lá, então. Vamos ver, então, qual vai ser a frequência absoluta da nacionalidade espanhola. Vamos observar aqui, olha. Ramon, primeiro espanhol. Laura, segunda espanhola. Aqui não, vamos ver. O último, Pablo, terceiro espanhol. Ou seja, são 3 espanhóis que tem aqui. Ou seja, da nacionalidade espanhola, a frequência absoluta é 3. Tá? E aí, a gente vai aproveitar e ver também a frequência absoluta da nacionalidade argentina. Vamos lá, ver quantos argentinos tem aqui, olha. Se a gente for observar, aqui vai ter o Raul, argentino, somente ele, né? Então, a frequência absoluta da nacionalidade argentina é uma pessoa só, ok? Então, aqui a gente conseguiu verificar a frequência absoluta de cada uma das nacionalidades que a gente tem na nossa pesquisa. Claro que a gente precisa verificar agora o total. Então, a gente vai só somar aqui, ó, 6 mais 3 mais 1, o resultado vai ser 10. Então, o total é 10. Agora, sim, a partir do momento que eu montei a frequência absoluta, eu vou conseguir montar as frações da frequência relativa, claro, nesse formato aqui, que é formato de fração. O que eu preciso lembrar lá? Que vai ser justamente a frequência absoluta em relação ao total que a gente tem de citações, ok? Ou seja, para a nacionalidade brasileira, vai ser, como eu tenho 6 de frequência absoluta, ele vai ser em relação ao total, ou seja, vai ser 6 sobre 10. Vai ficar aqui, ó, 6 sobre 10, 6 décimas.
essa aqui é a frequência relativa na forma de fração da nacionalidade brasileira. E aí fica fácil da gente conseguir identificar os outros. Como aqui a frequência absoluta da nacionalidade espanhola é 3, e aí a gente vai relacionar ele com o total, então é 3 sobre 10. Eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 10, 3 décimos. A mesma coisa vai acontecer com a nacionalidade argentina. Como eu tenho aqui 1, então 1 sobre 10, que é 1 décimo. E aí depois eu só preciso fazer o quê? A soma de tudinho aqui para eu verificar quanto vai ser o total. Lembra lá que quando a gente faz adição de frações com denominadores iguais, o que a gente faz? A gente conserva esse denominador, que é igual, e faz a soma só nos numeradores. Então, a gente vai somar aqui, ó, 6 mais 3, 9, mais 1, 10. E o denominador é 10 também. Então, vai ficar aqui, ó, 10 décimos. Uma questão logo para vocês aqui entenderem. Quando a gente faz esse cálculo da frequência relativa na forma de fração, se o teu resultado aqui, o teu total, o numerador e o denominador tem que dar valores iguais. Se isso daqui não acontecer, verifica lá que você errou alguma coisa, tá? Porque o seu total vai ser numerador e denominador da fração com mesmos valores, ok? Então, aqui a gente tem a fração 10 décimos. E aí, a gente vai agora para a verificação da frequência relativa na forma decimal. Para a frequência relativa na forma decimal, você só precisa lembrar como que você faz a transformação de fração para número decimal. E aí, vou aproveitar e lembrar você só precisa fazer a divisão do numerador pelo denominador. Você fez essa divisão, você transformou em número decimal. Então, aqui, olha, como eu tenho 6 décimos, seriam 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 vai dar 0,6. Aí, vou até aproveitar. Como a gente está dividindo por um número de base 10 aqui, que é o próprio 10 em si, o 10 só tem um zero, então eu só preciso movimentar a vírgula uma única casa. Para onde? Para a esquerda, já que eu estou dividindo por 10. Então, olha só, a vírgula ela fica sempre atrás da unidade. Ela pode não estar aparecendo, mas ela fica aqui. Então, ela está atrás do 6, ela movimenta uma casa para a esquerda, então ela fica na frente do 6. Por isso, a vírgula ficou aqui na frente do 6. Só que tem que ter algum número, algum algarismo antes da vírgula, já que não tinha nenhum, a gente acrescenta o 0. Então, aqui, 0,6 é o resultado da frequência relativa na forma decimal da nacionalidade brasileira. Vamos lá para o próximo. Eu tenho aqui 3 décimos, então basta eu dividir 3 por 10. Olha lá, a vírgula que estava aqui atrás do 3 vem para frente do 3, ou seja, o resultado, 0,3. Tá? E aí, o último, que é a Argentina, aqui a gente vai dividir 1 por 10. A vírgula não está atrás do 1, vem para frente do 1, então vai ficar 0,1. E aí, a gente só precisa fazer a soma final aqui, olha lá. 0,6 mais 0,3 vai dar 0,9. 0,9 mais 0,1 vai dar 1. Então, aqui o nosso resultado, o nosso total da frequência relativa na forma decimal. Detalhe, esse resultado da frequência relativa na forma decimal vai dar sempre 1. Se isso não acontecer na sua conta, verifica lá que você errou alguma coisinha aqui para cima, tá? Porque já que a gente está trabalhando com frequência relativa, assim como a fração aqui vai dar numerador igual a denominador, na forma decimal, aqui no final o total vai ser 1, beleza? Porque esse 1 aqui ele vai representar a totalidade de citações que foram feitas na pesquisa. Então, vamos para a frequência relativa na forma de porcentagem. Olha só, na frequência relativa na forma de porcentagem, aqui, como a gente já tem a forma decimal, o que você precisa fazer? Para você transformar esse número em porcentagem, basta você multiplicar ele por 100. Tá? E aí, ó, o que você vai fazer? 0,6 vezes 100, como você está multiplicando por 100, que é o número de base 10, e esse 100 tem 2 zeros, você vai movimentar a vírgula 2 casas para a direita. Ou seja, a vírgula não está aqui, ela vai andar aqui uma, e aí eu vou ter que acrescentar um zero para ela andar a segunda casa. Ou seja, você já sabe que o resultado vai ser 60%. Porque olha só, a vírgula não estava antes do 6, ela veio aqui, olha, uma, aí eu tenho que acrescentar o zero para ela andar a segunda casa. Então, ela andou a segunda casa. E aí o resultado é 60%. Lembra que eu estou multiplicando por 6 porque é um processo inverso, tá? Da transformação de porcentagem para número decimal também. Até porque 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Se eu dividir 60 por 100, eu volto para cá, para o número decimal, que é 0,6.
tá? Então, por isso a gente já usa logo essa multiplicação para facilitar a vida. E aí, vamos lá, 0,3 eu vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, 0,3 vezes 100, a vírgula anda 2 casas para a direita, então eu vou ficar com o valor 30, 30%. A vírgula não estava antes do 3, ó, bem aqui antes do 3, ela anda aqui, ó, 1, 2 casas, vem para depois do zero. Tem que acrescentar esse zero para a vírgula poder andar. Então, resultado, 30%. 0,1 vezes 100, a vírgula anda 2 casas também. Então, a vírgula que estava antes do 1, ela vem aqui, olha, 1, 2 casas. Então, o resultado, 10%. E aí, para você finalizar a tabela de frequências, você vai fazer o total, a soma das porcentagens. Então, 60 mais 30, 90, 90 mais 10, 100. O resultado aqui, total, 100%. Um outro detalhe também, sempre na coluna de frequência relativa, na forma de porcentagem, o teu total vai dar 100%. Se isso daqui não der 100%, você errou alguma coisa, tá? Então, entenda, na tabela de frequências que você estiver trabalhando, o teu resultado não é o que aparece aqui no total embaixo, ok? Por quê? Porque, na verdade, o que vai aparecer aqui no total são situações que são padrões em acontecimentos, como, por exemplo, a fração, o numerador vai ser igual ao denominador, na forma decimal o resultado é 1 sempre, e na forma de porcentagem o resultado é 100 sempre. Aonde que está a questão aqui? É que a gente precisa montar essas partes que estão aqui, que são a frequência absoluta de cada um dos valores da variável que eu tenho, que foi o que foi montado aqui, só que eu preciso colocar o total, claro, para eu poder montar o restante. A frequência relativa na forma de fração de cada um, olha, dos valores da variável, a frequência relativa na forma decimal de cada um dos valores da variável, tá? Ou seja, o total é simplesmente um padrão que eu vou precisar aqui no caso da frequência absoluta para formar a fração, e aqui, claro, para efeito de verificação, eu preciso ter o total dos outros para eu poder verificar se está tudo ok também. Beleza? Ver se eu coloquei a totalidade. E por último aqui também a frequência relativa na forma de porcentagem, que aí eu vou ter aqui a porcentagem de cada um dos valores da variável. Tá? Porque se você está lidando com uma pesquisa, se você precisa do resultado em porcentagem e, por exemplo, em alguma situação se pergunta lá, qual era a porcentagem de espanhóis nesse grupo? Era 30%. Você já olha logo aqui, nacionalidade espanhola, 30%. Qual era a porcentagem de argentinos? 10%. Eu preciso saber qual é a fração de brasileiros que tinha nesse grupo. Tinha 6 décimos. Quantos brasileiros exatamente tinham lá? Tinham 6 brasileiros. Por quê? Porque eu estou olhando para a frequência absoluta. Então, essa tabela de frequência, ela serve para a gente fazer a verificação, tanto na forma de frequência absoluta, como na forma de fração, na forma decimal e na forma de porcentagem. Tá? Então, por isso a gente trabalha com a construção da tabela de frequências. Para quê? Para que você consiga fazer uma leitura dos resultados, tanto na forma absoluta, que é a frequência absoluta, quanto na frequência relativa, na forma de fração, decimal e porcentagem. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje, a gente vai encerrando por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Até mais. Valeu!